Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 45. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra no verso 25 a 28. É o finalzinho do capítulo 45 do livro do Gênesis. Boa notícia restaura a alma. É o tema da minha mensagem nessa noite. Boa notícia restaura a alma. Vejam, e assentado como vocês estão, me acompanhem na leitura do texto que diz assim: então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como que sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra, diz a palavra de Deus. Uma vez mais, vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, Deus bendito, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade e queremos te dizer, Senhor, expressar com os nossos lábios que é muito bom estar aqui na tua presença, na companhia dos santos, na congregação, com o povo que o Senhor Deus elegeu, amou e redimiu para servi-lo e adorá-lo. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor Deus, por meio do texto santo e da adoração da igreja, exalte o teu Filho Jesus, aquele que está assentado à direita do Senhor nosso Deus, que intercede por nós, de onde virá para nos buscar, para nos levar, para habitarmos com Ele para todo sempre, num novo céu e numa nova terra. Pedimos que o Espírito de Cristo, o Espírito que habita em nós, seja propício a nós, guiando a nossa mente, iluminando o nosso entendimento e alcançando a nossa mente e o nosso coração, trazendo consolo, conforto, instrução e também admoestação para a noiva do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Pedimos que haja salvação nessa casa, que haja libertação, que haja restauração da alma, do corpo, da mente. Pedimos que haja, ó Deus, a libertação daqueles que estão cativos. Que eles encontrem em Cristo liberdade. Liberdade para servi-lo e para andar na tua presença em novidade de vida. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Você já teve que ser portador de más notícias? Você já teve que dar uma má notícia para alguém? Não é uma tarefa fácil, mas é preciso que isso seja feito. Eu, antes de ir para o seminário, o reverendo Hernandes, quando me discipulava, me deu a tarefa de evangelizar um bairro da capital do estado do Espírito Santo, um bairro chamado Jaburu. É um bairro bastante complicado, com índice de criminalidade alto, e, enfim, essas mazelas que vocês sabem, já viram nos telejornais, nos veículos de comunicação, e sabe como elas estão presentes nas cidades grandes. E eu ia ali pelo menos 3 vezes por semana. Eu ia uma vez para visitar as famílias que eram assistidas por meio do Instituto Sarsa, e também ia na sexta-feira para discipular, estudar a Bíblia com os adolescentes. E no domingo eu voltava de manhã para assistir as crianças que eram assistidas no trabalho social da semana. Elas vinham para a escola bíblica dominical de manhã e, na verdade, eram 4 vezes. E no domingo à noite, às 17 horas, eu voltava de novo. Como eu trabalhava no transporte coletivo e conciliava essas atividades, então a minha primeira escala no domingo, eu tinha uma escala que ela acontecia em 2 partes. De manhã, eu iniciava a minha jornada de trabalho às 4 da manhã, e então, ali por volta de 6 da manhã, eu estaria liberado. Mas o meu colega, sabendo dessa atividade na igreja, me liberava um pouco mais cedo, e eu já ia direto para aquele lugar. Subia as escadarias do morro e chegava lá no recinto onde nós nos reuníamos. E quando eu cheguei naquele dia, naquela manhã,
eu constatei que tinha então 3 jovens me esperando. Eles estavam me aguardando, sabiam que todas as manhãs de domingo eu estava ali. E eles então me trouxeram uma notícia e eles não queriam dar a notícia à mãe deles. Eles sabiam, pelos caminhos que o irmão estava percorrendo, e a mãe também, que isso poderia acontecer em algum momento, e naquela madrugada de sábado para domingo aconteceu. E eles não tinham coragem de contar para a mãe o que tinha acontecido com o irmão, nas proximidades da casa, qual era a condição dele lá, num estado muito difícil de se ver. Para qualquer ser humano, mas para uma mãe, então. E eu, sem saber o que fazer, liguei para o reverendo Hernandes e não sei se ele já tinha acordado, se ainda estava dormindo. O fato é que eu liguei, falei, eu não sei o que fazer. E liguei e ele falou, filho, esse tipo de notícia tem que ser dada sem anestesia, tem que ir, tem que chegar e falar. Eu falei, puxa vida. Subi, terminei de subir o morro e fui à casa da senhora e ela me recebeu. Ô pastor, logo cedo o senhor aqui na minha casa, que privilégio, que honra e tal. E eu tentando preparar o caminho, comecei a ler um texto que versava sobre consolo. E quando eu comecei a ler o texto que falava sobre consolo, ela então concluiu, talvez por conta das intuições e saber que o filho percorria aqueles caminhos, e ela então olhou e correu na minha direção com um grito dizendo, pastor, meu filho morreu, né pastor, meu filho morreu. E eu então tive que completar aquilo que ela intuiu. O filho dela tinha sido assassinado. É terrível. Ser portador de más notícias não é bom não. Mas às vezes a gente precisa dar as más notícias. Mas eu também já fui receptor de más notícias. Eu também já recebi más notícias. Não só transportei mensagens, mas também já fui alvo de más notícias. Às vezes elas chegam, você não espera, mas por alguma razão que você não tem controle e elas alcançam os nossos ouvidos. E não é fácil digerir más notícias. Não é fácil. Não é fácil. É um negócio que traz muito abatimento para o coração da gente. Seja a notícia de que natureza for, ela mexe com as nossas estruturas e tende a nos deixar abalados. Nos deixar abalados. E aqui nós estamos vendo, esse texto que nós estamos vendo é a reversão de uma má notícia. Um pai, um homem, que se casou, construiu famílias, teve 11 filhos e uma filha, e desses 11 filhos, tinha um filho que ele, por conta do amor da mãe do menino, ele sempre demonstrou um tipo de predileção por ele. Ele tinha mais apreço por um filho em detrimento dos outros. E esse tipo de coisa é sabido, nós que somos pais, que educamos filhos, que já educamos e que estamos no caminho educando filhos. Isso não é saudável, não é prudente e, na verdade, não se deve fazer esse tipo de coisa com o trato com os filhos, seja o tipo, o perfil de que seja o filho. Nós não devemos fazer isso. Mas ele o fez, e em razão disso tudo, criou uma animosidade no seio da família. Os demais filhos passaram a odiar aquele irmão, que era alvo da predileção do seu pai. E essa rivalidade, então, marcada por inveja, por ódio, então, se fez presente no seio daquele lar, e isso foi ficando cada vez mais agravado por conta dessa situação, da condução que esse pai havia dado para esses relacionamentos da sua família. Para piorar a coisa, e encurtando a história, a narrativa, que é longa e muito bela de ser lida, mas isso você pode fazer em outro momento, ele resolveu dar um presente para esse filho, uma blusa. Então, além do filho ter alguns sonhos que faziam com que os filhos, os irmãos ficassem raivosos, porque o sonho meio que trazia a ideia de que eles seriam como que escravos ou servos desse irmão. E ele então ganha como presente uma camisa, uma blusa, um manto, e que é muito distinto daquilo que eles conheciam e que mostra, ressalta mais uma vez a distinção do trato. A camisa era do Fluminense.
Só para vocês relaxar um pouquinho. Vocês estão muito tensos, estou vendo que vocês estão tensos. A história deixa tenso, né? Como é que vai acontecer? E os irmãos eram flamenguistas. Deleta aí. Queridos, na primeira oportunidade que os irmãos tiveram, eles não titubearam. Eles falaram assim: vamos eliminar esse nosso irmão, vamos matá-lo. Mas pela intervenção de um dos irmãos, falou: não podemos matar o nosso irmão. Vamos colocar ele numa cisterna, vamos deixar ele ali de molho. Esse irmão tentando ganhar tempo para elaborar uma estratégia de como livrar o irmão das garras dos outros irmãos. E então, nesse meio tempo, esse irmão que estava agindo com um tipo de estratégia para preservá-lo, teve que se ausentar. E quando ele voltou, o irmão não está na cisterna, ele foi vendido para os medianitas indo, uma espécie de mascates, e, enfim, indo em direção ao Egito, levou o referido irmão como escravo. E quando ele chega, a cisterna está vazia, ele meio que se desespera com aquilo tudo, com aquela situação, e os irmãos tiveram então uma brilhante ideia. Vamos pegar a blusa dele, vamos matar um animal e vamos ensopar a blusa dele no sangue do animal e vamos levar para o nosso pai essa blusa. E assim eles fizeram. Agiram exatamente assim. Né? Uma fake news. Fake news é um negócio velho, né? Isso é velho. Chegaram lá, mostraram para o pai: papai, o senhor reconhece essa blusa? E o pai, olhando para aquela blusa ensanguentada, concluiu: meu filho foi despedaçado por um animal. Os irmãos sabiam o que tinha acontecido, mas o pai não sabia. Vejam vocês, voltem aí nas páginas das Escrituras, no capítulo 37, para você perceber o drama desse pai a partir desse episódio, dessas imagens que foram colocadas diante dele, e o quanto isso vai adoecê-lo, quanto isso vai machucá-lo. Vejam que no capítulo 37, o versículo 31, os irmãos, então, transportando a blusa, disseram assim: então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Eles nem falam do nosso irmão, né? Vê se é do nosso irmão, não é do teu filho, porque ele sabe da predileção. E eles estão azedos. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Vejam aqui. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Olhe só a tentativa dos familiares em consolá-lo. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Ele fica tão mal que ele não quer conversa. Eu não quero ser consolado, me deixem em paz, me deixem sossegado, não venham falar comigo. Toda empreitada, toda a ação dos filhos e das filhas aqui, fazendo menção, tanto da filha, mas das noras, né, que são consideradas nesse contexto de filhas, ele não quis ser consolado. Ele está muito mal, muito mal. Não sei se você já viu em telejornal a mãe que às vezes o filho sumiu, né, o filho desapareceu e elas vão ficando assim, surradas, né, abatidas, a face vai ficando esculpida pelo sofrimento, pelos anos, e elas ficam assim num tipo de esperança, né, de encontrar que em algum momento o filho apareça. Geralmente isso se dá em cidades grandes, nas grandes metrópoles, ou como São Paulo, a gente vê muito falar desse tipo de coisa. É um negócio assim brutal. É brutal, porque isso vai atrofiando a alma da pessoa, a pessoa vai morrendo,
É como aquele tipo de gente que você olha assim nos olhos e não tem sinal de vida. A pessoa está ali andando, mas não tem brilho de vida. Às vezes, você vê essa pessoa em frente ao espelho mesmo. Já viu essa pessoa em frente ao espelho em algum momento? Você mesma, você mesmo, por alguma razão, por alguma notícia, você meio que vai perdendo o encanto pela vida e vai se esvaindo a beleza de viver, a esperança de viver. E você vai atrofiando mesmo e não quer muito contato com as pessoas, não. Esse pai, ele tá desse jeito. E isso perdura muito tempo. Muito tempo mesmo. Mais de 20 anos aproximadamente, cerca de 20 anos. O camarada não dorme, as suas noites não são mais das mesmas, as noites não são mais iguais às noites de outrora. Desde então, as noites são compridas, o travesseiro parece que tem espinho, é terrível. É terrível esse tipo de coisa. Agora Deus, ele tem um jeito de construir e de dirigir a história, como que é peculiar da sua natureza fazê-lo, na sua soberania, na sua sabedoria, na sua providência. Deus usa assim uns meios que às vezes a gente acha estranho para reverter, mudar situações, reconciliar pessoas. Então, esse Deus que está conduzindo a história de José, a história dessa família, que é uma família da aliança, é uma família de crentes, e então Deus usa uma crise. Deus usa uma crise para promover a aproximação de novo dessas pessoas, de reconciliar essas pessoas, embora esses irmãos não estão entendendo nada que está acontecendo, mas Deus está usando isso. Chega um período de fome ou de fartura, depois um tempo de fome, e essa família, esses irmãos, juntamente com o seu pai, esse patriarca, né? Acho que até esse momento, ele orienta os seus filhos a que eles desçam ao Egito e comprem lá no Egito comida para que eles possam sobreviver. Então, aquele moço que foi vendido como escravo, com uma mercadoria que eles não têm mais nem esperança de ver, nem sabem mais o que aconteceu. Enfim, quando eles vão ao Egito, no primeiro momento, o segundo homem mais importante do Egito é o moço que foi vendido na juventude. A transição para a juventude. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Ele está mudado, está diferente, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar já tem uma boa carga de influência da cultura egípcia. Então eles não reconhecem, mas ele reconhece, porque já dizia o ditado popular, quem apanha nunca esquece, né? Quem apanha nunca esquece. Talvez, no caso de José, é bem provável que não tinha mágoas, mas ele então encena muito bem e conversa ali, pergunta se eles têm pai, eles disseram que tem pai, o pai ainda é vivo, e ele quer saber, inclusive, se tem um irmão mais novo. O irmão mais novo é o filho da mesma mãe dele, então está tudo bem. Só que ele segura um desses irmãos para que eles levem a comida lá para o pai, para os familiares que lá ficaram, mas chega um momento que acaba aquela feira, aquela compra que foi feita, acaba, e aí, e agora? Tem que dar um jeito, tem que buscar insumos novamente para a gente continuar sobrevivendo. Como é que faz? Tem que ir para o Egito. Papai, mas para ir para o Egito, agora o camarada falou que a gente tem que levar o irmão mais novo. E isso é terrível para Jacó. Você fala, poxa, o meu filho amado morreu. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele morreu. É o que ele concluiu lá atrás. E agora vocês querem levar o meu caçulinha, que é o irmão dele, que é o filho da mesma mulher, do meu amor, da minha paixão, da minha mocidade? Vocês estão de brincadeira comigo, alguma coisa desse tipo. Mas não tem jeito. O camarada lá falou que para ir lá de volta tem que levar o rapaz. E aí, depois de muita negociata, ele deixa levar o menino, Benjamim. Só que Jacó, dessa vez, ele faz uma coisa assim que você que tem memória afetiva da comida da vovó, hein? Alguém aqui tem essa memória afetiva da comida da vovó? Coisa boa demais da conta, né?
Então, Jacó, ele pega algumas iguarias que é típica daquela região e manda levar para o camarada. Pensa, mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos, José recebendo aquele tipo de comida que já tinha muito tempo que ele não comia. Pensa quando ele chega e recebe aquelas petas feitas lá do deserto, hein? Ele deve ter ficado maravilhado, né? Mas ele entra para o quarto diante daquele cenário, talvez rememorando uma série de coisas, e ele chora, não consegue conter o seu choro, e o volume da sua voz ecoa por toda a casa, e os egípcios escutam, né, sem entender o que está acontecendo, e então ele se dá a conhecer dentro desse contexto, se revelou para os irmãos. E ao se revelar, ele então orienta os irmãos a levar, sob a autorização de Faraó, carruagens para trazer toda a família para o Egito. Para trazer toda a família para o Egito. O nosso foco aqui nessa noite, depois de contar essa história que envolve a gente, nesses dias eu estava num encontro de famílias lá na quadra onde eu moro, e eu contava isso, e uma mulher não cristã, ela falava assim, conta mais, eu quero saber mais desse negócio, conta mais. Mas eu quero aqui falar a boa notícia que restaura a alma. Esse é o nosso foco aqui. Porque a boa notícia, se a má notícia faz um estrago na alma da gente, tira o brilho dos olhos, atrofia a esperança, massacra a nossa vida existencialmente, a boa notícia tem o poder de reverter esses dramas, de consertar aquilo que foi estragado aqui dentro. A boa notícia tem esse poder, é da sua natureza realizar esse tipo de coisa no coração daqueles que estão machucados, doentes. E então, nós chegamos nesse texto que nós lemos. Esse belíssimo texto, é maravilhoso. Diga-se de passagem, quando eu leio, eu gosto de ler a história de José de uma tacada só, de pegar e ir até o final. E todas as vezes que eu leio, eu choro. Eu sou chorão mesmo, né? Mas é um tipo de narrativa do evento de Deus, porque eu choro por ver como que Deus cuida de detalhes, como que Deus tem o poder de pegar retalhos das histórias das pessoas e coser esses retalhos e fazer desses retalhos um edredom maravilhoso. Quem está aqui comigo, pelo amor de Deus? Agora, queridos, vamos acompanhar aqui alguns aspectos dessa boa notícia. A primeira coisa que nós precisamos observar nessa boa notícia que restaura a alma, é que a boa notícia precisa ser contada. Veja só que o versículo 26, os irmãos, aqueles mesmos homens que pegaram a blusa e ensoparam no sangue do animal, que fabricaram aquela notícia que não era verdadeira, mas que fez um estrago na vida de Jacó, são eles mesmos que agora, de posse de uma informação, eles têm, agora, eles são detentores dessa informação, eles chegam para o pai, e o texto no versículo 26 diz assim, e lhe disseram, José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração de Jacó lhe ficou como que sem palpitar, porque não lhes deu crédito. E queridos, parece que meio que a ordem, a lógica da condição, da postura, como que Jacó ficou diante dessa notícia que é dada por aqueles que agora são verdadeiramente portadores de uma boa notícia. De uma notícia magnífica que pode e que vai reverter toda a condição emocional, espiritual e física na qual Jacó se encontra por longos 20 anos, queridos. Então, quando ele escuta esses locutores dessa notícia, o coração dele ficou como que sem palpitar, diria o meu pai lá na roça, que o coração dele parou. Como assim? Foram vocês que há algum tempo vieram e
e me disseram e apresentaram a blusa do meu filho, nunca mais o vi, não tive como velar o corpo, não tive como sepultar, e agora vocês me dizem que ele vive? Ele não consegue concatenar, no primeiro momento, assimilar essas coisas. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é o seguinte, que a boa notícia, quem recebeu a boa notícia, tem por dever, tem por obrigação levar a boa notícia a quem precisa. Quem está machucado pela vida, quem tem sofrido por conta das enfermidades, das patologias que a vida impõe sobre nós, precisa ouvir boa notícia. E quem recebeu boa notícia de que ele vive, precisa contar para quem está enfermo. Não pode cerrar os lábios, não pode sonegar essa notícia que tem que ser dada. Como que o outro vai reagir? Nós não administramos. Pode ser que o outro, no primeiro momento, assuma uma postura de ceticismo, não crendo, não querendo, não se interessando, mas aí não está na esfera de quem está portando a boa notícia. O certo é que quem tem a boa notícia tem que contar a boa notícia. Tem que notificar aqueles que precisam ouvir a boa notícia. Ela vem na forma proposital, ela vem na forma que ela precisa ganhar os contornos e as conchas acústicas daqueles que precisam receber essa mensagem. E isso eles estão fazendo nesse momento. José ainda vive. E tem uma, é o governador de toda a terra do Egito. Queridos, a boa notícia chegou para nós. A boa notícia chegou para nós e trouxe para nós grande alegria. Quem já foi alcançado com a boa notícia do Evangelho, desfruta de grande alegria. Eu não estou aqui dizendo que você não enfrenta os aperreios da vida. Eu estou dizendo que ela revolucionou a sua vida. Se a boa notícia chegou aos seus ouvidos, entrou para o seu coração, você experimenta a grande alegria, passou por essa experiência da grande alegria, e você tem por obrigação dar essa boa notícia, porque se por uma situação na qual os irmãos de José estão, ou estavam, eles ficam amedrontados, mas depois que José os trata com generosidade, os acolhe com graciosidade, ao invés de retalhá-los, ele não faz, aquilo também já foi algo extraordinário para aqueles moços. E eles, portanto, precisam diligentemente dirigir-se àquele que foi mais afetado pelas circunstâncias da vida, notificá-lo e dizer, ele ainda vive. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos, que a boa notícia que restaura a alma, ela precisa ser contada. Não pode ser guardada. Não pode ser guardada. Não é só para nós. Se nós, no outro tempo, estávamos enfermos, com a alma adoecida, distanciados de Deus, inimigos de Deus, alguém veio e contou para nós a boa notícia. Revolucionou nossa vida, nossa história, nossa mente, o nosso coração, endireitou aquilo que estava desconcertado dentro de nós. E agora nós temos o dever, queridos, além do privilégio, nós temos o dever de contar, porque os irmãos de José estão experimentando efeitos da boa notícia, porque o irmão está vivo, o irmão é governador, o irmão é detentor de poder para mudar a história e situações e a vida de famílias. Então, quem recebeu agora tem que levar para outros. Nós não podemos postergar essa nossa missão, essa nossa tarefa de contar as boas notícias para as pessoas. Em segundo lugar, a boa notícia que restaura a alma, essa boa notícia exige exame. Ninguém que recebe a boa notícia precisa de qualquer jeito se lançar, pode fazer exame, pode olhar a lógica e como que as coisas se encaixam. Então veja só, se por um lado o texto vai dizer que o coração de Jacó ficou como que sem palpitar, porque não lhes deu crédito, por outro lado, vejam o que diz o versículo 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara
para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Primeiro momento ele escuta e não dá crédito. Não faz sentido. No segundo momento, o portador, o locutor da boa notícia, amplia as informações, começa a trazer detalhes. Não só a mensagem que a princípio vem de supetão, sintetizada, José ainda vive. Não, eu não acredito, vocês estão de brincadeira comigo. Mas depois eles começam a contar todas as coisas. E aí tem detalhes, tem histórias. Talvez fazendo menção de alguma coisa que faz parte da estética de José, quem sabe? Quem sabe? Talvez uma marca. A Patrícia costuma dizer que os nossos meninos, todos eles têm uma manchinha, né, que é um tipo de marca herdada de Caetano, que é a única coisa que eles têm herdado até então. Enfim, que serve de identificação. Olha para o rostinho da Diana e lá tem uma pintinha. Né? Olha para o João e tem, olha para o José e tem, cada qual no devido lugar. E nós, como pais, nós sabemos onde estão essas marcas, essas pintinhas. Mas o certo, eu estou só citando isso aqui, queridos, né? Mas o certo é que eles falam assim, todas as palavras que José lhes falaram. Então José começa a falar e talvez dar detalhes de como que aconteceu. E eles, de posse, então, dessas informações, levam. Qual é o primeiro impacto? O primeiro impacto é a informação chegando aos ouvidos. Informação precisa adentrar aos ouvidos para ver se faz sentido, se essas coisas têm uma lógica, se elas estão conectadas. E aí, isso mexe com a razão da pessoa. Porque ninguém que escute as boas notícias do Evangelho em Jesus Cristo precisa lançar-se sem averiguar. Não, o Senhor Jesus lhe dá liberdade para você averiguar, fazer o uso da razão. Só que esse homem, ele não faz o uso apenas da razão. Ele usa também um outro sentido. Os olhos, ele fala, gente, espera aí, se esse meu filho que está vivo não morreu, e se ele é o homem importante lá do Egito, é o governador do Egito, então faz sentido essas carruagens, porque isso aí reflete a pompa e o poder do Egito. Não é todo mundo que tem esse tipo de carruagem. E não é apenas uma carruagem, há algumas carruagens que estão ali com o propósito de levá-lo e levar também a sua descendência. Então, ao mesmo tempo que a informação adentra aos ouvidos, também as imagens reforçam as informações que alcançam os ouvidos. E percebendo isso, então, ele conclui que aquilo é verdade. A boa notícia que restaura a alma exige da liberdade do receptor examinar. Examine. Vejam. Escutem. Preste atenção. Vejam se faz sentido a notícia que é dada na pessoa do Senhor Jesus. Avalie os eventos históricos da cruz, da crucificação, da humilhação do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, do túmulo vazio. Cheque. O cristianismo é a religião, por assim dizer, embora cristianismo tenha a ver com uma pessoa, mas estou pensando no cristianismo do ponto de vista histórico, de igreja, dá liberdade à pessoa de examinar os fatos, averigue os fatos. Você não é chamado a fechar os olhos, pode abrir os olhos e de coração aberto, de mente arejada, vejam como que faz sentido as informações da boa notícia que restaura o pecador perdido, adoecido, enfermo e morrendo e morto espiritualmente. Então, quando ele observa isso e faz a junção do que escuta e do que vê, isso então promove uma mudança. E isso nos leva então a terceira coisa, a boa notícia promove restauração. Olhe aí, queridos, grife isso aí na sua Bíblia. Reviveu-se-lhe o Espírito. Reviveu-se-lhe o Espírito. Se reviveu o Espírito, como é que estava a condição dele durante os 20 anos? Morto. Andando, comendo, convivendo, trabalhando, mas sem alegria nos olhos, sem vida. Sem vida. Comendo para subsistir,
comendo para sobreviver, mas sem vida. Tem gente que talvez me escuta nessa noite, que sobrevive, mas não tem vida. Hoje, isso pode mudar na sua vida. Tem gente que come, trabalha, convive, se relaciona e está sobrevivendo, mas não tem vida. Jacó estava nessa condição. Mas quando a boa notícia chegou, que ele examinou, que ele averiguou e fez sentido, reviveu-se-lhe o espírito. Que coisa extraordinária. Magnífico. Magnífico. E não foi assim que aconteceu comigo e com você? Alguns de nós, mais tardiamente, alguns de nós, mais cedo. O fato é que a boa notícia revolucionou o nosso coração. Gerou em nós nova perspectiva, ressignificou a nossa vida, a nossa existência, o nosso propósito, porque a boa é da natureza, da boa notícia fazer essas coisas. Está na hora, é a oportunidade sua nessa noite de averiguar, faz sentido esse negócio? Para você parar de sobreviver, para você passar a viver a vida que Deus lhe oferece em Cristo Jesus. Vida abundante, vida feliz, vida reconciliada com o autor e consumador da fé, aquele que é o autor da vida. Ele te convida e chama você para examinar, para que você experimente os efeitos, o resultado da boa notícia que faz com que o pecador morto reviva e ressuscite de entre os mortos, para viver uma vida feliz com o Senhor nosso Deus, o Deus de toda a história. A boa notícia que restaura a alma, por fim, é a boa notícia que resulta em decisão. Não adianta ficar convencido que a coisa tem lógica, faz sentido, racionalmente eu entendi, que legal, que história fabulosa, se uma decisão não for tomada. É experimentar a revolução do coração e isso levar você para movimento em direção àquilo que faz sentido para a história. Porque vejam que o versículo de número 28 diz assim: e disse Israel, depois que concatenou as coisas, encaixou perfeitamente, e ele agora reviveu-se, o seu espírito, ele diz assim: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei, antes que eu morra. Não faz mais sentido ficar no deserto. É uma tolice sua ficar empolgado com as verdades que são aqui anunciadas e falar assim: uau, como que isso é bonito e belo, e como que isso traz um refrigério aqui, um negócio aqui dentro que eu nunca tinha sentido, e você ficar estagnado no lugar onde você estava. Não faz sentido. Tem que se mover a partir da mensagem que fez com que o seu espírito reviveu, ou que experimentou essa revolução, essa transformação. Tem que se movimentar em direção àquele que é o teor da boa notícia. Ele se move em direção àquele que é o teor da boa notícia. Eu quero estar com aquele que eu pensei que estava morto, mas que está vivo. Não faz sentido mais eu ficar neste lugar. Eu quero estar com ele. Não faz sentido você achar tudo isso bonito, belo, que encantador, estar na IPG2, cantar essas canções, sentir um negócio, um arrepio, não sei o quê e tal. Eu concordei com tudo que foi dito e depois você continuar com a mesma vidinha, no mesmo lugar, com a mesma trajetória. Não adianta. Tem que ter pressa, tem que ter diligência para estar com aquele que está vivo e reina por todos os séculos e eras, Jesus Cristo, que é maior do que José. E se José
de fato não morreu e se tornou o teor, o conteúdo de Boa Nova, Jesus morreu mesmo, mas venceu a morte, está vivo. E quem escuta a Boa Nova do Evangelho em Jesus, do que Deus fez em Jesus, não pode ficar estagnado e parado no lugar onde se encontrava, onde estava morrendo, onde estava sobrevivendo, mas não tinha vida. Tem que caminhar em direção ao Senhor Jesus e se tornar discípulo do Senhor Jesus e andar com o Senhor Jesus, para estar na companhia do Senhor Jesus, para ter o Senhor Jesus como seu abrigo, como a sua fortaleza, como seu refúgio, como o seu pastor, como o seu ajudador. Jesus é tudo para nós, queridos. E quando Jacó escuta que ele vive, basta, não dá mais para ficar aqui, não é mais prudente ficar aqui, não tem mais razão do porquê eu ficar aqui. Eu quero estar com aquele que vive e que é a delícia da minha alma e que faz com que a minha vida reviva de novo e encontre sentido para viver. José foi esse instrumento para aquele momento histórico. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que é maior do que José. Jesus Cristo. Renda-se ao Senhor Jesus. Curve-se ao Senhor Jesus. Porque Ele, de fato, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Morreu em nosso lugar e ressuscitou para realizar a nossa justificação. E agora, todo aquele, indiferente de onde andou, do que fez, do que pensou, de como estava, em crendo nele, em arrependendo dos seus pecados, recebe vida, vida abundante. Então não adie mais, não postergue mais. A decisão para essa revolução se chama hoje, é agora. É agora. O tempo da oportunidade é agora. Não desperdice mais essa oportunidade. Volte-se para Ele. Confesse-o, receba-o, e a partir de então você o terá como seu Senhor e o seu Salvador. Que o Senhor nosso Deus o abençoe. Que o Senhor nosso Deus o visite com boa nova nessa noite. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, em o nome do Senhor Jesus. Convido-lhes a ficar em pé. Nosso pastor, reverendo Robson, vai orar conosco, vai impetrar a bênção e nós então ouviremos os avisos e reforçando aqui o convite para que você esteja conosco sábado, no Aviva Jovem, orando, divulgando e participando, porque eu não tenho dúvida, vai ser uma grande bênção para a nossa igreja e para a nossa juventude. Pai bendito, muito obrigado, Deus.